Pode ser certo, pode ser direto. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo. Primeiramente, desejar as boas-vindas a esse grupo de músicos maravilhosos que eu já vi muitas vezes nas capas dos discos, nos shows pela minha amada Fortaleza, que eu nasci lá, para quem não sabe. Meu nome é Weber dos Anjos. Weber dos Anjos. Weber dos Anjos. Weber dos Anjos. Esse aqui são os anjinhos. Tá? Então, as boas-vindas a esse Cariri encantado. Recentemente a gente recebeu um outro colega de vocês aqui, que foi o Pingo, que começou um trabalho aí sobre o Caldeirão, e vai fazer uma gravação, e vocês estão aqui para coroar um momento que a gente, assim como a UFC em Fortaleza, nós temos aqui uma disciplina de história da música cearense. E muitos dos discos de vocês, todos aqui, que já gravaram, eu utilizo na disciplina, né? Muito obrigado. E sempre assim, quando me perguntam por que criar essa disciplina, por que ter uma disciplina dessa na universidade pública, primeiro, porque é pública. Primeiro, porque nós estamos no sertão do Ceará. Porque quando a gente abre os livros de história, os senhores não estão, nós não estamos nessa história. Então, que música é essa do Ceará? Eu sempre começo com essa pergunta: o que é música cearense? Vai lá do Alberto Nepomuceno, do Ramos Cotoco, da Hilda Matos, do pessoal do Ceará, das gerações mais novas, geração não tão mais nova, mas que veio nesse esteio, né? O pessoal do Massa Feira. Então, toda essa história, eu me sinto muito emocionado de recebê-los aqui. Eu acho muito simbólico recebê-los aqui na Universidade Federal do Cariri, um lugar que geograficamente é um epicentro do Nordeste, que tem muitas manifestações, tem uma cultura muito peculiar, muito rica, a maioria de vocês conhece bem, e estamos aqui para receber esse futuro e memória. Eu adorei esse nome, futuro e memória, porque as duas palavras me dizem muito, né? São muito simbólicas, não são só palavras, elas são carregadas de significados, tanto uma coisa como a outra. Então sejam muito bem-vindos. E a esses anjinhos aqui também, que estão construindo a história deles agora, né? Estão aqui para ouvi-los e mais tarde para prestigiá-los lá no show, na Vila da Música. E eu quero só agradecer e passar a palavra, tá bom? Obrigado. Podia se apresentar, né? Acho que podia começar. Bom dia, pessoal. A gente está muito feliz também por estar aqui ao lado de vocês. Muitos de nós aqui também estudantes de música, quando iniciamos a idade de vocês, né? Eu fiz pela Universidade Estadual e a gente fica muito feliz por sempre por estar em contato com pessoas que enveredam pelo caminho da música e abraçam essa causa, abraçam essa verdade, uma verdade de cada um de vocês, né? Então, eu fico feliz demais por estar ao lado de vocês, olhando nos olhos de vocês e vendo o futuro da nossa música. A música, existem várias vertentes, vários caminhos que você pode seguir com ela, né? Não sei qual caminho cada um de vocês vai seguir, mas a música, ela nos enche a alma, ela nos enriquece, ela nos realiza, principalmente no que se refere aos sonhos, né? Então, nossos sonhos estão todos aí dentro dessa história, que é a história da música. Fico muito feliz, mais uma vez, por estar ao lado de vocês. Me chamo Rogério Franco, estou aqui ao lado dos meus amigos, construindo essa história e fazendo com que vocês, quer dizer, não fazendo, mas aceitando que vocês estão entrando no mapa, né, da música do Ceará, do Brasil e do mundo.
Muito obrigado, viu? Agradeço demais. Obrigado, Rogério. Bom dia. Meu nome é Davi Duarte. Eu sou compositor, sou nascido em Fortaleza, sou compositor, sou cantor e sou produtor musical, instrumentista, sou violonista, tá? O meu instrumento de composição é o violão, sou praticante de violão clássico também. Cheguei a cursar a Escola Municipal de Música de São Paulo por algum tempo, onde o violão era um instrumento também de curso prático, né, de prática de instrumento. Cheguei a me a fazer o vestibular na UES, agora, nos anos mais próximos agora, para cursar o curso de música, mas a minha vida foi me levando para outros caminhos. Eu não pude me dar o luxo de cursar, enfim, mas a vaga está lá, quem sabe algum dia eu volte para lá, né? Mas assim, eu sou compositor de música popular cearense, de Fortaleza, me chamo Davi Duarte. É isso. Bom dia, meus amigos. Repetir que é um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente se acompanhar de pessoas que gostam de música. Meu nome é Rogério. Eu sou um músico desde menino amador. Poucos momentos eu atuo profissionalmente. Quero atuar mais, mas eu sou assim, eu me considero um amador. E estou aqui para aprender também. Bom dia a todas e todos. Eu sou Calé Alencar, cantor, compositor, produtor musical. Eu tenho uma experiência com a música desde a minha infância. E essa infância se deu aqui no Cariri. Eu tenho uma tradição na minha família de pessoas que gostam muito de música, sobretudo as nossas tias, as mulheres da casa, e alguns também homens que se projetaram com a música, mas sem esse trabalho profissional. E isso passou para nós, para mim, para Edmar, que também é primo em primeiro grau. Então, desde muito cedo a música foi o principal meio de comunicação com o canto. Depois aprendi violão, que eu toco e também utilizo para compor. E não fiz nenhum estudo assim muito sério de violão, foi tudo muito observando, estudando naquelas revistinhas dos acordes, abrindo o ouvido para prestar bem atenção, né, nos acordes de diversos gêneros musicais. E tenho uma carreira já quase 50 anos como músico. Eu iniciei em bandas de baile em 1972, então agora em 2022 são 50 anos de batente musical. E tem esse trabalho todo, quem quiser pesquisar um pouco mais. Hoje a gente tem essas redes sociais, essa possibilidade de buscar pela internet informações e também os trabalhos que a gente já tem realizado. É um prazer imenso estar com vocês e poder trazer um pouco aqui da nossa experiência para poder também estimular vocês nessa estrada da música. Bom dia. Meu nome é Gilmar Nunes, também cantor e compositor, toco violão, né? É um instrumento também que uso para compor. A minha história de música é meio que autodidata, né? Foi mais por interesse próprio, por paixão mesmo, por amar a música. Eu fui um cara que estudei, passei engenheiro de operações de construção, mas a música depois falou mais alto. Larguei a engenharia, me dediquei totalmente. Hoje eu sou músico da noite, trabalho com a música nos bares, nos eventos, restaurantes.
e faço shows, entendeu? Participo de shows dos amigos, faço meus próprios shows. E para a gente estar com vocês aqui hoje é uma riqueza, é uma alegria, porque nesse meio conturbado que está a nossa música, né, que vocês sabem, deparar com pessoas jovens, com interesse no nosso trabalho, no que a gente vem fazendo, é sinal de que está dando certo o que nós estamos fazendo, né? Você deve ter ouvido por aí muita música da gente, inclusive o Futuro Memória 1 e o Futuro Memória 2. E para mim, que eu sou da década de 90 para cá, estar com essas feras aqui, vocês imaginam a alegria, né? Então, gente, é um prazer estar com vocês, viu? Tenho certeza disso. E bem-vindos à arte, à música, tá bom? Bom dia, tudo bom? Meu nome é Edmar Gonçalves, eu sou aqui de Juazeiro, da rua Santa Rosa, né? Ele é meu primo, Calé Alencar. Eu sou autodidata também, como diz o Gilmar. Eu tenho duas paralelas que eu considero, são duas estradas, duas paralelas de luz, né? Eu sou cantor e compositor, intérprete, e sou artista plástico também. E é muito bacana chegar aqui e ver esses jovens na música, porque essa linguagem é universal, e quando a gente se depara com quem está atento a essa linguagem universal, a gente entende a espiritualidade, né, dessas pessoas que lidam com a música, porque eu considero que é uma linha muito tênue com Deus. É uma linguagem que nos emociona em vários aspectos do ser humano, enquanto ser humano. É bom ver que isso sempre vai continuar. Os jovens, né, a música, ela se manifesta de várias maneiras, de vários estilos, né, e há espaço para tudo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e voltar à minha terra para bater esse papo com vocês e mais tarde esperar vocês para mostrar o nosso trabalho. Bom dia, gente. Me chamo Tereza Raquel, acho que eu sou a mais nova aqui do grupo, né? Entrei recentemente. Acho que muitos aqui temos a mesma faixa de idade, né? Tenho 27, mas comecei na música com 11 anos, de forma autodidata. A minha família já traz aí algumas gerações de músicos, eu sou a quinta. E tive muito contato com a música desde muito cedo, principalmente ligada ao forró, né? Forró daqui, porque meu avô é sanfoneiro e meu tio também, o Adelson Viana, não sei se vocês já ouviram falar. E sempre tive esse contato com a música desde muito cedo. Comecei só tocando violão, sendo instrumentista. E depois aí de, sei lá, uns 7, 8 anos é que eu fui descobrir que eu tinha alguma voz, né? De cantar. Então, nesse projeto aqui eu tô só cantando, né? Isso é novo pra mim, porque eu sempre... Você fica meio naquela, poxa, eu tô sem meu violão, né? Você tá só cantando. Então, acho que esse projeto já me trouxe essa coisa aí, sair da zona de conforto ali, né? Que acho que para quem toca e canta e tá sempre com o seu instrumento é meio estranho, né? Você só cantar ali. Enfim, mas é uma sorte imensa aqui estar com esses feras aqui da nossa música, conhecendo mais de pertinho. Já conhecia o trabalho da maioria deles, né, antes de integrar aqui o grupo. E é isso. Espero que vocês estejam lá mais tarde para ver a gente. É um prazer ver tanta gente aqui da música. Quero conhecer o trabalho de vocês também, se já tiverem composições, trocar uma ideia. Estamos aí. Obrigada. Oi? Gente, só cumprimentar a todos, dizer da nossa alegria enorme de estar aqui, como os colegas citaram. Esse grupo é formado por amigos que têm uma admiração mútua muito grande. Esses aqui são os nossos mestres, as pessoas que nos formaram, né, as coisas que aprendemos nos discos deles, né? Perdão, desculpa, Davi. Eu sou o Dalton, sou compositor, junto com o Rogério Franco, das músicas inéditas que foram gravadas nos 2 discos, Futuro e Memória. E a gente teve essa alegria de,
nesse disco, o primeiro álbum foi lançado em 2018, né, Rogerinho? A gente poder reunir essa turma junto a outros colegas, como o Thiago Araripe aqui, do Crato, que hoje mora em Portugal, um cara, né, com todo um trabalho, e outros colegas, e esse grupo ele foi se fortalecendo, foi tomando uma coesão desde lá, e acabou se tornando o grupo do show Futuro e Memória, né? Nós lançamos um disco autoral em 2018, ampliamos isso para o show, trouxemos então aqui a proposta de, além das nossas canções, temos também canções de cada integrante do grupo, né? Um pouco da trajetória deles contemplada, clássicos da música cearense, para que a gente possa também dialogar com o público e evidenciar essas 5 gerações da música do Ceará representadas no projeto. Então, é um aprendizado enorme para a gente, cada momento desses, como estar aqui com vocês hoje. A gente quer agradecer muito mesmo pelo interesse, pela disponibilidade de estarem aqui. Dizer que os 2 discos estão disponíveis nas plataformas, Futuro e Memória e Futuro e Memória 2. O 2 tem um especial audiovisual, que foi gravado lá na casa de Vovó Dedé, na Barra do Ceará, periferia de Fortaleza, que é um projeto que trabalha com música, também música de concerto, música popular, formação de instrumentistas, professores, e também toda a parte de audiovisual, de gravação de estúdio, de técnica. Eles têm uma rádio, uma TV web, projeto um pouco semelhante com aqui a Fundação Casa Grande no aspecto da comunicação, né, de ser uma escola de comunicação junto com uma escola de música. E como a gente tem poucas oportunidades ainda de ter essa estrutura à disposição pelo poder público, por exemplo, a casa vem cumprindo esse papel. Ela oferece esse estúdio, essa produção, e assim que a gente conseguiu fazer o Futuro e Memória 2, que está lá no YouTube, vocês podem conferir o especial. E a gente tem então a participação desses músicos todos, esse grupo que foi se tornando coeso, uma alegria mesmo de estarmos juntos em cada momento assim, nas viagens, nas passagens de som, sabe, nos perrengues, nas frias, em cada história que a gente leva a partir de cada momento desse. Para a gente é um prazer estar aqui, compartilhar com vocês, saber mais de vocês, da vivência de vocês na música, do que vocês estão construindo e do que esperam construir na música. Essa formação, assim, posso falar aqui como, né, quem realmente, assim, essa formação para mim foi muito decisivo o trabalho de cada um deles aqui, muito como compositor, como alguém que enxerga uma produção musical aqui que a gente tem, que ainda precisa ser mais conhecida para poder ser mais reconhecida, precisa ecoar, precisa reverberar mais, né? A gente, como o professor Weber citou aqui, a disciplina de História da Música Cearense, lá o Pedro Rogério, filho do Roger, né, professor lá no curso de música da UFC, também sempre começa com essa pergunta, né, Neguinho? Assim, o que é música cearense? O que é a música do Ceará para você? E levanta essa batalha dessa disciplina de História da Música Cearense, também com uma atitude política, além de educadora, além com uma atitude de pesquisa, com uma atitude política exatamente no sentido da fala do Weber aqui, de que a gente tem ainda uma visão muito eurocêntrica na parte de um certo estudo da música de concerto, e talvez uma visão muito anglófona, muito britânica, muito norte-americana, muito, sabe, assim, fruto de décadas e décadas de comunicação de massa sobre nós, e às vezes esquecemos de olhar aqui porque tem no nosso quintal, né, de olhar para o nosso rio, para a nossa aldeia, né? Eu queria falar uma coisa para vocês que eu acho que é extremamente relevante. Nós estamos aqui, assim como outros artistas já estiveram e fazem parte desse grupo, e por motivos vários não podem estar aqui, um grupo até maior, mas é importante que vocês percebam que os catalisadores da nossa vinda, da nossa reunião, né, os agregadores desse grupo de pessoas que está aqui são Rogério Franco e Dalton Moura. Essas pessoas, esses 2 compositores, pela segunda vez já, eles estão reunindo os artistas que estão aqui, os artistas que estiveram aqui. Nós estamos aqui em plano de igualdade artística, em pé de igualdade interpessoal, mas é preciso que se diga que, sem o esforço, porque as demandas são muito
delicadas e, ao mesmo tempo, juntando essas demandas para fazer uma produção, para trazer pessoas de um lugar para outro, é difícil fazer isso. Então, assim, pelo empenho dessas duas consciências que estão aqui, consciências artísticas, o Dalton ontem foi empossado como vice-presidente do Sindicato dos Músicos do Estado do Ceará, quer dizer, o engajamento do Dalton Moura junto com a causa musical, ele que é jornalista de altíssimo quilate, né? Rogério Franco, que é meu primo também, junto com o Rogério, primo segundo, primo terceiro, mas assim, é importante que se diga isso, dentro do caráter de extrema humildade, até por que não dizer, né? No sentido bom dessa palavra humildade, esses dois caras que estão aqui sempre se colocam aí de forma muito igualitária, mas é preciso que se diga que o Futuro e Memória é uma criação, é fruto do esforço criativo, do esforço, vamos dizer assim, consciencial dessas duas figuras que estão aqui, Rogério Franco e Dalton Moura. É porque ele fica querendo tirar o pé, ele fica querendo sair de cena, então tem que chegar e dizer mesmo que é isso mesmo. Mas olha, como diria aquele professor, aquela mãe quando recebe o boletim do filho, né, não faz mais que a obrigação. Porque a gente tem essa obrigação com todos vocês. Né? A gente tem essa obrigação uns com os outros. Nós, como pessoas que enxergamos, tivemos a oportunidade de aprender com vocês, tivemos a oportunidade de crescer como pessoas, como músicos, né? Humanisticamente. E desenvolvemos a nossa carreira aprendendo com vocês. Então, assim, não fazemos mais do que a obrigação, né, Rogerinho, nesse sentido. E é um privilégio podermos estar juntos aqui. Então, a gente queria, basicamente é um papo aberto mesmo, saber, ouvir perguntas de vocês, saber que vocês, quem é que é compositor, por exemplo, compositora, quem quer ter uma carreira como escritor, escritora de canções, né? Eu acho, por exemplo, é massa, a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Quem sente que tem uma inclinação para esse lado que o Davi falou agora, que é o da produção, por exemplo, de ter esse olhar, cara, quem são os músicos do Cariri, ou da sua cidade no Cariri, ou do seu bairro na sua cidade, que estão ali precisando aparecer mais, se colocar mais para as pessoas e não estão tendo oportunidade pelo lado da produção, porque, enfim, tem todas essas tarefas práticas, tem todos os desafios, ou também, enfim, terceiro ponto aí, a questão mesmo da história da nossa música, da história de vida de cada um do grupo, enfim, se vocês quiserem, a gente está aqui à disposição, para a gente é uma honra mesmo essa troca, esse momento aqui, viu? Valeu demais. Ah, sim, pois é, Rogério, relembrando aqui, nós vamos ter hoje à noite, a gente espera vocês lá às 7 horas na Vila da Música. Também, além desses momentos de debate, que a gente sempre faz questão, né? Todo mundo aqui chegou no ônibus agora, todo mundo sonado, assim, uma noite de viagem, mas a gente faz muita questão desse momento, que para a gente vai além do aspecto de difusão, né? De fazer o show, de vir com o show, cair, assim, meio, olha, está aqui o show e tal, venham ver o show, a gente curte muito, sempre, em cada cidade a gente procura fazer essa roda de conversa assim mesmo, em condição de igualdade, como o Davi estava citando aqui, não é daqui para aí, sim, todos juntos no mesmo ciclo. E também, assim, nós vamos ter os convidados para passar a palavra, o Abdoral Jamacaru, nosso mestre, compositor do Crato, o Josiano Donelade, que é um grande guitarrista aqui no Cariri, e o Luciano Breiner, também compositor, pifeiro, construtor de pifes, um cara que trabalha com um monte de timbres, enfim, de pesquisa de musicalidades. Eles vão participar hoje à noite, tá bom? Às 7 horas lá. Amanhã o show é no Sesc Juazeiro, no Teatro do Sesc, tudo com entrada franca. Todos os shows são 7 da noite, todos têm entrada franca, aberta ao público. E amanhã a gente vai ter o Luiz Fidelis, que já traz uma outra experiência de um cara compositor de dezenas e dezenas de sucessos, que vivenciou, enfim, todas essas músicas em grande mercado, que é um grande compositor. E a Tâmara Lacerda, que é da faixa etária de vocês, né, que é uma grande violonista, esteve lá trabalhando com a Tereza Raquel, esteve participando do nosso projeto Jazz em Cena lá em Fortaleza. Ela vai participar então junto com o Fidelis amanhã em Juazeiro. E a gente encerra essa mini temporada sexta-feira lá em Nova Olinda, na Casa Grande, na Fundação. A gente sabe de todos os desafios de transporte que tem aqui, que é complicado
mas avisem os amigos de Juazeiro, avisem os amigos, enfim, quem está em Nova Olinda, a gente vai ter essa oportunidade mais. Quem não puder ir nem hoje, nem na quinta-feira, tem sexta-feira lá em Nova Olinda. E para a gente esse convite aos artistas de cada região é essencial, né? Assim, a gente estar junto, a gente fazer música juntos, pensar juntos, enfim, sentir essa alegria juntos. Quer fazer o microfone que está sendo gravado, né? Por favor. É porque eu estou aqui. Deixa esse microfone aí. Como é teu nome? Bom dia, meu nome é Jair, eu sou aluno do primeiro semestre do curso de música aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta assim em aberto. Aqueles mestres que puderem me responder, eu agradeço assim, como uma pessoa, um aluno que eu desejo assim, de poder me aprofundar mais nesse mundo da composição musical, de ser um compositor um dia, se assim Deus me permitir. A pergunta que eu queria fazer aos senhores era quais são, assim, digamos, as bases para uma composição, o que é que eu preciso para poder fazer uma boa composição, por onde eu começo, como eu desenrolo, e assim, para poder ser um bom compositor, né, poder trazer essa beleza na composição que a música traz para nós. Não poderia haver uma pergunta mais placável. Arrasou. Eu fiquei pensando aqui no meu caminhar, né? Eu era adolescente, quando aperrei minha mãe, até que ela comprou um violão para mim, com dificuldade, que a gente era família de liso, né? Ela comprou um violãozinho para mim, um método do canhoto, é um método o básico do básico. Né? E eu comecei assim, né? Sozinho, sem dizer para os amigos que estavam fazendo isso, sem vergonha de dizer. Até que os amigos foram descobrindo, né? Um dia, lá em casa, meu guardou, tem um violão aqui, que esse violão. Aí foram descobrindo que eu estava brincando com o violão. Né? E eu cedo percebi que eu não ia ser um violonista como eu queria ser. Eu digo isso porque eu notei logo que para ser violonista você tinha que dedicar pelo menos 8 horas por dia ao violão, né? Para ser um concertista, né? Ou um músico popular de alto grau, assim, né? Eu vi que não ia ter tempo para isso, porque eu queria me interessar por outras coisas também. E eu comecei sim, não sei como direito, a juntar mais notas, sem letra, né? Só uma melodiazinha e tal. E comecei a perceber que eu podia fazer isso, né? E foi tudo sozinho, assim. Mais adiante eu consegui um método melhor, né? Um método que chamaram, conhecido como Bandeirantes, né, em São Paulo. Então, no Stanley Easy, que tinha um método de acorde, né? E aí tinha um pouco de teoria da própria harmonia, a formação de acordes, os acordes sonantes, etc. E aí eu fui, né? Sim, desde criança eu me interessava por música. Mas foi ouvindo, quando eu ouvi João Gilberto pela primeira vez, me deu vontade de fazer aquilo. Achei aquilo muito estranho, muito diferente de tudo que me deu vontade, né, de fazer aquilo. Claro que a gente, para ir para frente, tem que esquecer você. E foi assim, né? Muito. Até que eu comecei ia tocar umas músicas, tocava música de outras pessoas, claro, as de sucesso, e no meu botava uma minha e dizia que era minha. Ninguém reclamava, eu digo, ninguém reclamou. Confundiram com as outras. E foi assim, né? Aí, claro, a gente vai crescendo, e depois que eu comecei a me acompanhar de outros músicos, né? Que cheguei a tocar profissionalmente, contrabaixo, né? Em conjunto de baile.
E aí, com outros músicos, tocando com outros músicos, a gente aprende muito. Né? Aprende muito mesmo. O pessoal mais velho e tal. E muitos com facilidade de ensinar. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que não. Né? Tem umas pessoas que querem dizer uma coisa e dizem exatamente o que você aprende aqui. Então, a minha experiência, assim, a partir, né, para compor, foi muito sozinho. E foi desenvolvendo com outras pessoas, claro. Aí depois eu comecei a aparecer os parceiros, né, alguém que escrevia letra e tal. Eu depois me arrisquei a fazer as letras também. Mas foi assim, né? E as coisas começam, a intuição começa a brotar, né? De tanto fuçar, de tanto, né, querer e mexer e brincar com aquilo, né, você começa a desenvolver. Foi isso, né? Interessante como o Roger coloca essa questão. Não tem método, né? Não tem uma coisa para seguir assim. É na base do sentimento, da intuição. E na época não tinha as facilidades de comunicação que tem hoje. Então, quando a gente queria tocar uma música, tinha que ouvir 1000 vezes para conseguir encontrar os acordes certos e tal. Né? E o que era ruim para o desenvolvimento também foi bom, porque obrigou a gente a ouvir, né? Ouvir. No meio daqueles instrumentos ali, ouvir o que o violão estava fazendo. Né? Hoje em dia tem essa facilidade, mas a gente também ainda precisa ouvir, porque isso tudo vai entrando na cabeça da gente como informação, né? Como ele falou aqui do violão do João Gilberto, que despertou nele a vontade de tocar violão, porque era uma coisa totalmente nova, né? Com um sentido de criação espetacular, como até hoje a gente ouve João Gilberto, ainda é moderno, né? Ainda é revolucionário, né? Em termos de estética musical para o violão. É um grande gênio da música popular brasileira. E é isso mesmo, não há uma regra igual para todo mundo. Você usa a sua intuição, mas usa também a experiência. Quanto mais você vai fazendo, vai começando a descobrir novos acordes, vai estudando um pouco. A intuição vai aumentando. Né? A intuição vai aumentando, né? Como uma pedra que vai sendo lapidada, né? Além dos métodos que Roger citou aqui do violão, tem o método de Paulinho Nogueira. O Paulinho Nogueira vai conhecer depois. Que é muito bom, né? É tão bom quanto o do Bandeirante. Que é um violonista de São Paulo. Eu não sei se vocês conhecem um instrumento chamado craviola. Paulinho da Viola Paulinho Nogueira foi o cara que desenhou, que inventou a craviola, né, também, um grande violonista. Ele e a esposa eram professores de violão. A informação do Roger é que ele e a companheira eram professores de violão, né? Era uma escola de violonista aí. Assim, pela minha experiência pessoal, acho que se a gente for ver aqui, cada um de nós tem uma experiência diferente, mas sempre tem esse sentido de aguçar a sensibilidade, a intuição. E quanto mais você vai fazendo, mais essa pedra vai sendo lapidada, vai enriquecendo mais. E ouvir muito, prestar, né? Assim, para mim, por exemplo, funcionou muito a observação. Eu aprendi a tocar violão observando meus amigos, desenho dos acordes. Os primeiros acordes que eu aprendi foi no método de olhômetro, né? De brechar o acorde. Então como eu falei, cantar sempre foi a minha expressão musical, desde muito cedo. Aí um dia eu tinha lá uns 14 anos e um amigo da escola que sempre me acompanhava, ele estava resfriado, ia passar um dia sem ir para a escola, e eu tive a ideia de pedir o violão dele emprestado. Se tu vai ficar em casa aí gripado, me deixa eu ficar com o teu violão
Aí os acordes que ele fazia eu já sabia, depois eu fui olhar, experimentar outros acordes, aquelas revistinhas de acordes. Com essa história aí eu aprendi a cantar umas 20 músicas com 3 acordes. No começo era assim, né? Toda música cabia nos acordes que eu sabia tocar. Então, quanto mais você vai aprendendo, você vai, né? Vai enriquecendo, né? Essa questão do acompanhamento, da harmonia. E esses acordes vão servir também para você começar a perceber que como você pode armar os acordes e criar melodias em cima deles, né? Que essa questão... O Roger tem uma experiência maravilhosa como compositor. Ele coloca aqui essa questão, quanto mais você vai fazendo, a intuição também vai aflorando, vai se enriquecendo. E é isso mesmo. É uma viagem pessoal. Agora, claro que a gente pode, né, se enriquecer de outras experiências, né, de outras pessoas que podem nos ajudar no sentido do convívio, do diálogo, da companhia e até mesmo da observação, né, do estudo. Hoje a gente tem muitas possibilidades de acompanhar, não só a discografia, mas às vezes até mesmo oficinas, né, que podem ajudar a gente a desenvolver no campo da harmonia, seja qualquer instrumento, né, instrumentos de acompanhamento ou de solistas, para ajudar não só os compositores, os candidatos a compositores, mas também os músicos, os instrumentistas, né? Então eu acho que é uma viagem pessoal que a gente pode fazer, trazendo as experiências de outras pessoas. Quanto mais a gente faz, mais dá vontade de fazer, e isso vai aperfeiçoando esse caminho aí que a gente escolhe para fazer composição, criação musical. Só para complementar aí que veio aqui em mente, tem muitos métodos, né, como foi falado, assim, e buscando pesquisar um pouco mais sobre isso, essa questão da composição em si. Eu lembrei, por exemplo, do Roberto Mendes, né, um grande violonista lá da Bahia, Santo Amaro, ele falando que depois de ter conseguido fazer várias músicas assim, usando o instrumento dele, o violão, ele passou a tentar tirar o instrumento para não ficar preso ao que ele sabia ali de acordes, né, de melodia e tal, de caminhos que para ele já eram naturais, que já tinha muita música dele naqueles campos harmônicos que ele já sabia ali, né, campos melódicos, enfim. E ele começou a tirar, e ele começou a ver que ele estava conseguindo trilhar caminhos mais fáceis, que talvez para ele, com o violão, ele não fosse aceitar, essa música está muito fácil, eu preciso ir por outros caminhos, né? Mas ele cantando ali, fazendo uma melodia ali sem violão, ele estava vendo que estava conseguindo fugir daquilo, né? E aí também lembrei de outro processo que eu achei interessantíssimo, assim, vendo a entrevista do Djavan, também pesquisando um pouquinho sobre essa coisa dos processos de composição desses artistas que eu admiro, assim, ele falando que muitos discos dele, assim, ele fez só a melodia, sei lá, 12 faixas de um disco, fez a melodia de todas, gravou as bases, a bateria, baixo, guitarra, sei lá, violão, gravou tudo. E só depois de todas as bases gravadas foi que ele colocou letra, né, nas músicas, que já é um processo muito, muito diferente, né, um caminho muito, que eu acho até bem mais difícil, assim, né. Mas, assim, falando do meu, assim, do que eu já pude fazer, tentando construir, né, composições, assim, músicas autorais, para mim vem muito a coisa junta, né? Melodia e letra, muito, muito junto, né? Acho que a maioria, assim, do que eu tenho veio muito junto, tudo... Essa coisa também de você ser autodidata e tentar fazer as coisas sozinha, né? Ali no seu mundo mesmo. E aí depois, mais ultimamente, é que eu tenho me aberto mais a tentar compor em parceria, né? Enfim. Mas é o que já foi falado, né? É o processo de cada um, né? Acho que o legal é você
escutar, né, o que cada um tem a dizer sobre o seu processo de composição e tentar ver o que se adequa melhor ali ao seu momento, né? Pode ser que um momento você ache melhor compor sozinho ali as suas ideias, né? Tentar fazer só. E aí em outro momento você já está mais aberto a dividir aquilo, né? A buscar parceiros, enfim. E é isso. Só complementando aqui que é como no começo falou, cada um tem uma maneira. Eu sou canhoto, o meu violão, as cordas são todas invertidas, então eu vim aprender bem depois. Então eu sofri muito, eu só gostava de cantar porque tinha que ter alguém para acompanhar. Mas eu não tenho formação, por intuição, e o meu processo de composição ele veio justamente essa curiosidade de atrás do som. Então, quando eu construí um acorde, às vezes o desenho era tão complexo que quando eu ia mostrar para um músico profissional, ele disse, não, cara, faz bem aqui, ó. Você não estava recitando o dedo aí. Enfim, mas o que eu queria, da minha maneira de responder para você, que essa questão do processo de composição, para mim, antes de mais nada, é você acreditar. Quando você acredita e tem coragem, e é verdade o que você faz, as pessoas sentem. Aí você entende que o que você fez é verdadeiro. Aí daí as pessoas te aplaudem, ou elas de alguma maneira se manifestam. Tem que ter essa verdade e coragem. O mais simples que seja. Eu queria só dizer uma coisa que eu acho que ficou faltando. Eu falei que comecei a tocar ouvindo João Gilberto, né? Isso me ajudou muito. Mas eu não sou um bossa novista, né? Eu já, apesar de ser louco por Tom Jobim, todo aquele pessoal da bossa nova, né? Menescal, Carlos Lira, Sérgio Ricardo, pessoal ensinado por esse pessoal. Mas eu não sou bossa novista, né? Minha música está muito diferente da bossa nova, embora guarde algumas influências, né? Mas é diferente, é outra coisa. A gente pode ter esse papo no ônibus, né? Olha, muito que foi dito aí. Sobre a sua pergunta, a gente já estava ensaiando para. A sua aspiração é composição popular, não é isso que você falou? É isso? Tanto popular, mas minha pegada também que eu quero pegar é poder fazer uma bagagem de tudo. E eu sigo muito o que o Adriano seguia lá na vida da música, de pegar o popular, mas também pegar as músicas do. Entendi. O seu instrumento qual é? É piano que eu quero aprofundar. Ah, olha aí. Já é uma coisa muito interessante. O piano é um instrumento de composição que tem um espectro muito, assim, amplo, né? O violão também, né? O próprio Paulinho Nogueira, que foi citado aqui, ele tinha uma frase, se eu não me engano, essa frase era dele, que ele dizia o seguinte: o violão é o instrumento mais difícil de tocar bem e o mais fácil de não tocar bem, de não tocar tão bem. Quer dizer, o violão ele tem isso, né? E eu tenho uma teoria, o piano é aquela coisa ali, né? Tá tudo ali, você, né? Mas falando de composição, eu comecei aos 15 anos de idade, eu comecei a tocar com 13 anos de idade, mesma trajetória deles, eu comecei no colégio também, no Dia das Mães, me disseram assim, ei, tu não quer cantar aquela música As Rosas Não Falam, do Cartola, que por causa do Fagner que cantava, né? Então a trajetória do início, do contato com a música, eu acho que é meio parecida com todo mundo, né? De uma gente também começou juntos. O primeiro bar que eu toquei na minha vida foi junto com o Edmar Gonçalves lá em Fortaleza. Filmes da noite também, de anos. Né? As minhas inspirações, que eu sou uma geração anterior à geração do Calé, que também é a mesma geração do Dilson Pinheiro, do Eugênio Leandro, me inspirei muito na velocidade com que as coisas aconteceram com eles. Então, esse termo aí das influências, esse termo... Agora, em se tratando de compor, propriamente dito, o Edmar também falou, você falou de sentimento, eu acho que tudo a ver, o Edmar falou de coragem, eu acho que é preciso ter um despojamento muito grande. No meu caso, aí falando... Acreditar em você. Acreditar, mas você falou de coragem mesmo, né? O Calé falou de sentimento, né, cara? Eu acho assim, falando de mim, um garoto que começou a compor, que fez sua primeira canção com 14 anos de idade, falando de mim,
Mas não dá para tomar por referência aquele momento, não. O que eu acho, hoje, a síntese que eu faria, se é que eu posso contribuir com essa minha, vamos dizer, com essa minha receita, né? Realmente eu e o Dalton, a gente vinha conversando no ônibus sobre isso. Eu acho que é importante o dicionário analógico musical do músico, caso ele queira ser um compositor. Porque também é o seguinte, eu conheço compositores que são melodistas e não tocam instrumento nenhum e fazem melodias lindas e pegam parceiros. Mas vamos dizer, no caso de um compositor que tem o seu instrumento e que quer fazer música popular, que é o meu caso, eu também já trabalhei com música instrumental, essa coisa da minha formação do violão, sempre foi uma coisa muito obstinada, mas a minha música popular não vem daí não, são duas coisas diferentes, entendeu? Aliás, eu sou um violonista clássico por hobby, eu sou um apaixonado pelo meu instrumento violão, mas a minha composição popular, ela não vem de teoria, ela não vem de princípios cadenciais, lógicos da teoria, muito pelo contrário. Eu acho que para quem toca um instrumento, tem que começar a música do silêncio, tem que tentar ouvir o que o instrumento quer dizer, porque o instrumento quer dizer muita coisa. Num primeiro momento, eu acho que é importante esse dicionário analógico de coisas musicais que o instrumento pode fazer, para que ele possa se manifestar através de você. Então, no caso, é como se fosse assim, a minha interpretação disso, é como se eu fosse, na verdade, um instrumento que o instrumento usa para que a música aconteça. Então, se abrir para isso, porque muitas vezes essas fórmulas que o instrumento impõe, que a própria teoria da música impõe, elas são fórmulas que são válidas, mas a busca minha, desde o primeiro momento, eu sei qual foi a primeira música minha, que foi feita por mim, que veio de mim, que é aquela música Calado. Penso que você deve mais calado, tá, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o início é um início de inspiração que vem das matrizes da sua inspiração, do seu gosto. Eu gosto de determinado compositor, eu gosto de determinado tipo de algum artista especial. A gente tem uma tendência a gostar de um ou outro artista aí especial, mas a minha busca como compositor é por personalidade, é por originalidade. Depois que tudo isso aconteceu bastante na minha vida, que eu enjoei de fazer música que estranha, inclusive, que tivesse a minha própria cara, eu voltei para as minhas matrizes, para as matrizes melódicas. Eu tô lá no mar, o sol tá brilhando na espuma d'água, eu desci da aldeia, deixei minha alma, eu lavei minha alma, eu só quero amar. Entendeu? É o tipo da música que tem uma matriz, mas isso só veio acontecer depois que eu queimei muito a mufa para poder pegar uma coisa que vinha ali e sair, ou então deixar o instrumento sair. Concluo minha fala dizendo que muito do toque de originalidade que algumas músicas minhas têm, vieram de um erro que eu cometi na execução do instrumento. Aí quando aquele erro pintou, eu ouvi um som diferente, que foi aquele som que me tirou do caminho, entendeu? Vou dar um exemplo para encerrar o que foi que aconteceu. Eu ficando à toa, você vai me achar. Porque era, eu ficando à toa, você vai me achar. Aí eu errei, o negócio foi para meio tom acima. Então o instrumento, ele tem vida própria, o silêncio tem vida própria. É importante que a gente dê atenção para essas. E a gente está no mundo onde a gente precisa de sensibilidade, né, gente? Então, assim, com muita sensibilidade, com muita paciência, mas com muito afinco de aprender o idioma do instrumento, porque quem vai falar para o compositor que usa o instrumento para compor. Quem vai falar é o instrumento, só que ele precisa de você para que o idioma dele aconteça, entendeu? Então é isso, eu acho que é isso. No meu caso pessoal, muita atenção ao que o instrumento está querendo dizer ali, entendeu? E as tais das cordas soltas no violão. Eu comecei, o Dalton gosta dessa história, é importante, isso é meu processo pessoal, né, gente? Vocês têm perdoe. Tinha um negócio da pestana.
fazer pestana no violão, e aquilo era extremamente sofrível. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tirar a pestana e deixar só os dedos que não estavam fazendo a pestana. Aí eu fui ouvindo notas que o instrumento foi me dando, e dali eu fui ouvindo coisas que estavam fora da caixa, entendeu? Pode parecer um pensamento um pouco negligente no sentido mas as coisas acontecem às vezes por coincidência mesmo, por conta de limitações, por conta de... entendeu? Então assim, se você está fazendo uma pestana aqui no violão, e você tira a pestana e deixa só as notas, o violão ele vai te dar uma abertura ali, vocês sabem, musicalmente, aquela tessitura ela vai lá, ela vai para outro canto, entendeu? Então é isso, é deixar o instrumento falar, galera, e muita sensibilidade, coragem, sentimento. Eu quis desde sempre dizer o que eu estava sentindo através da música. Muito disso é vaidade. Não se enganem. É um mundo de vaidade. Muito da música acontece por vaidade. A gente quer porque quer conquistar, quer se enamorar, no meu caso a música popular, a gente quer e tudo, mas o processo também da catarse e do desabafo através da composição, eu acho que isso é muito importante também, porque são muitos sentimentos que a gente precisa, vamos dizer assim, trabalhar, que a gente precisa sempre de muita ajuda no plano psíquico, no plano parapsíquico, sentimental, e o instrumento sempre, a música e a composição musical sempre me ajudaram muito com essa demanda minha sentimental toda. É isso aí mesmo. Isso no meu caso. Bom, gente, o que dizer, né? O que dizer depois de uma fala dessa aqui, a fala da Tereza, do Roger, de todos aqui que expõem assim a sua vida e os seus sonhos com a música, né? A música ela é feita de sonhos. Nós temos sonhos infinitos e a música é infinita, né? Isso é bacana demais, né, de a gente poder constatar. Vocês não estão aqui na universidade estudando música por acaso. Vocês estão porque vocês têm, cada um, o seu sonho particular. Um sonho particular. No estudo da música, seja o sonho daquele que quer estudar um instrumento, só um instrumento, daquele que quer se enveredar pelo caminho da composição, né? O estudo da música, de uma forma geral, o que vai acontecer é que você vai mergulhar nesse universo. Só mergulhando nesse universo, bem fundo, se infiltrando nele, com os seus sonhos, é que você vai conseguir externar essa originalidade. A originalidade, ela não acontece por acaso. Essa personalidade de cada um vai acontecer no tempo certo. Como buscar o caminho da composição, né? Como buscar isso daí? Ele vem automaticamente, vem na hora certa. Agora, é preciso, como disse o Calá, escutar. Como disse o Roger, escutar. É preciso ouvir muito. É preciso estudar o instrumento. É preciso se envolver com ele, por mais que você nem estude tão seriamente, mas é preciso você se envolver com ele. A Tereza trouxe o violão dela para cá, porque disse, meu povo, eu vou ficar 3 dias sem meu violão. Por quê? Porque ficar sem um instrumento um dia sequer é um prejuízo. Só um detalhe, eu trouxe o meu porque eu sou canhoto, aí eu sofri da outra vez. Parecia uma camarada de violão. Porque eu não tinha como pegar o violão de ninguém, se dessa vez eu levo. Então, é importante demais que vocês entendam, então, como estudantes de música que estão começando esse envolvimento com o sonho
o sonho de cada um de vocês, é importante demais que vocês comecem a entender que esse sonho ele é sério. Vocês abrem mão de muita coisa, nós inclusive aqui, como disse o Gilmar, né, poderíamos ter enveredado por inúmeras outras profissões, poderíamos ter feito muitas outras coisas na vida, mas a gente acabou abrindo mão por conta do nosso sonho particular, né? Porque isso de fato é importante, talvez seja o que há de mais importante, é a gente estar plenamente realizado. Então na hora que você descobre um acorde, na hora que você descobre um caminho melódico, na hora que você se aprofunda no estudo da música, seja abraçando o instrumento, seja com o seu instrumento vocal, na hora que você pega uma letra para musicar, se esse é um caminho mais fácil para você, na hora que você constrói uma melodia e vai letrar, se essa é a questão, né? Ou se você faz as duas coisas juntas, como disse a Tereza, né? Já vem letra e música, né? Isso tudo é um caminho particular de cada um de vocês. É o caminho da virtuose no instrumento, ou não, é o caminho da construção, da composição, mas basicamente você tem que ter um lastro. O lastro da audição, é o lastro do envolvimento com o instrumento, e a gente é da época que a gente pegava um ônibus para poder descobrir um acorde com um amigo, né? A gente pegava um ônibus, porque não tinha internet, então a gente ia até o amigo para dizer, rapaz, que acorde é esse? Não dava para dizer por telefone. A gente ia lá para descobrir alguns acordes com ele. Então eu lembro muito disso quando eu tocando, começando a tocar na noite, eu ia para a casa do Paulo Façanha ia para a minha casa, e a gente tinha essa troca. Mas enfim, gente, o que é que eu poderia falar? Só detalhe que tinha época de afinar pelo ouvir no telefone. Era o sino. Você botava no telefone para pular. O telefone produzia um som que era muito próximo do 440 Hz, né? Que era muito próximo do Lá. E a gente usava às vezes o telefone para afinar aquele pulzinho do telefone para afinar o violão. Mas, gente, é fundamental que não tinha diapasão. O diapasão era o som do telefone. Que vocês procurem sintetizar tudo que foi dito aqui, né, para poder enriquecer uma pergunta que é tão complexa, uma pergunta que é tão rica, né, como a que foi feita aqui, mas que de alguma forma auxiliou aí o entendimento de muitos de vocês. Eu que agradeço, né? Obrigado. Gilmar, método de composição. Métodos e métodos de composição. Como falaram aqui, todos falaram, tem muita intuição do conhecimento, claro, né? Tem que conhecer alguma coisa. Se for compor com instrumento ou não, você vai pela intuição para criar melodia sem instrumento. Tem gente que faz isso, né? Mas assim, você faz letra e melodia junto, você vai botar a melodia numa letra que você recebe, ou você vai colocar a letra numa melodia pronta já. Eu tenho parcerias com o Luciano Franco, que eu estou colocando as letras, e já me entrega pronta a melodia. Eu já entreguei melodia para o Dalton, que ele colocou letra. Já coloquei melodia também em músicas, em letras de amigos meus. O Luciano tem a particularidade que ele manda a melodia com um título, que não é um título que é bom. O Luciano Franco é o nosso maestro da banda, né? Vocês vão ver ele hoje tocando contrabaixo. Ele manda a música com o título já, que não tem nada a ver com o que a gente vai escrever. Eu letrei agora uma música que tinha chuva. Eu não fui atrás de mote, né? Eu já fui falar de chuva. Falei, ficou linda a música, tu gostou, não foi? Pois bem, aí tem outro tipo de composição, que às vezes eu vi uma vez Sapato Velho, tinha 4 compositores. Aí o cara me lembrando aqui, Gilmar, conta como foi tua história com Tantos Versos. Tantos Versos é uma música minha, do Dalton Moura e do Paulo Façanha. O Dalton eu não conhecia ainda, né? Mas eu cheguei na casa do Paulinho, é o Paulinho Gilmar,
eu tenho aqui uma letra para gente musicar, vamos musicar. O cara muito agoniado, eu, tá legal, vamos ver qual é. Ele pegou o violão, aí ele começou a compor, aí me entregava. Quando agora faz essa parte aqui, eu continuava vendo 2 violões assim, né? 2 tocando violão. Aí eu fazia uma parte, ele fazia outra, e foi fechando a melodia daquela letra, né? Só que, na época, nós não tínhamos nem um gravador em mãos, nós não tínhamos um celular para gravar a melodia, e corria um grande risco de se perder, né? Aquela melodia. Porque eu não morava com ele, eu morava longe da casa dele, ele morava na Paqueranga, eu morava no Papicu, e aí criou o desespero. Mas tu não vai embora agora não. Tu vai ter que ficar tocando. As partes que tu fez eu não lembro nenhuma, pô. As que tu fez também não me lembro, então vamos tocar. Aí ele foi pegar lá um pedaço de bolo com Coca-Cola 2 litros, aí ficamos para poder decorar aquela melodia, tantos versos, que ficou tão gostosa de tocar, tão boa de cantar. E rapaz, não pode perder essa música não. Aí o Paulinho ficou agoniado. Tu vai ficar aqui, pô, tu aí pra tu dormir aqui. Paulinho, eu tenho que ir embora, cara, não sei o que a gente vai ter. Resumindo, aí eu peguei e fui embora, né? Aí eu peguei o carro, saí andando e cantarolando a minha parte, peguei uma letra, claro, né? Copiei a letra, cifrei todinha e tal. Dentro do carro, o telefone tocava, o Paulo me ligava. Ei, aquela parte, porra, como é? E tá legal, teve seu tempo, hoje distante, vai isso aí. E aquela tua parte, aproveita a ligação, me dizer aquela tua parte. Enfim, aí fomos até em casa, eu cheguei em casa, me liga, Gilmar, tá legal. Eu cheguei em casa, eu liguei para ele. Esse também é um método de compor, entendeu? Essas loucuras todas, saiu uma grande obra que até hoje nos dá orgulho. Muita gente já cantou, muita gente já gravou, inclusive, né? E quando eu cheguei em casa para alegria de todo mundo, eu liguei para ele, ficamos tocando da minha casa para a casa dele. Quando foi de manhãzinha, quando foi 6h30 da manhã, ele me ligou. Gilmar, lembra a letra todinha, a melodia todinha está aqui na minha cabeça, não perdi não. E eu também não esqueci de nada, quer dizer, salvamos a música, passamos a tocar na noite, eu também toco na noite, ele também tocava na noite, e aí a música tomou uma amplidão que tomou, né? Esse também é mais um método também, você trocar ideias também com o parceiro, porque tu vai ter ideia musical, assim, partindo da tua cabeça, da tua criatividade, né? Da tua intuição, como falaram aqui já, tu vai ter uma estrofe feita, entendeu? Aí tu vai empancar ali. O Dalton, né? Tem uma música que eu fiz com o Dalton para correr mundo afora, né? Que aí eu fiz a melodia, mandei, tá aí, Dalton. Ele disse, uma melodiazinha, tá, eu mandei a Dalton. A música só tinha 2 coisinhas ali, 2 melodias fortes, né? Muito bonitas, criativas. Tá faltando alguma coisa. Aí eu inventei ele chama de rap, né? Eu nem sei o que eu criei naquele momento, né? Um negócio meio Chico Sainz e tal. Eu, Dalton, escreve alguma coisa em cima disso aqui. Aí eu estava gravando isso, né? Quando eu fui mostrar para o Erlon Robson, né? Que eu estava em processo de gravação, ele... o rap do homem aí pronto. Mas a fazer zoeira, pai, vamos esquecer essa música. Vocês estão frescando muito com a minha cara por causa dessa coisa do rap aí. Não, mas não, vai ficar aqui. Então, essas coisas no processo. Aí tem um ditado que bem antigo. Quando você compõe, você não termina uma música, você abandona a música. Você escrever, o cara fez Faroeste Caboclo, Renato Russo, poderia ter contado mais uma história em cima, se quisesse, né? Mas o processo de criação é esse que meus colegas comentaram aqui, é intuição, é criação, inspiração e coragem, né? Como o Edmar sempre falou, você tem que ter coragem, ter consciência do que você está fazendo, acreditar mesmo, porque a melodia, o processo de criação é desafio, é criatividade, é teu sentimento, entendeu? Você conhece de harmonia, você está estudando, você vai conhecer de harmonia, ou não também, que não toca nada, que compõe, tem muita gente que faz isso, né, Edmar? Evaristo Filho toca alguma coisa? Não. Evaristo Filho é um exemplo, né? Chico Pessoa. Eles compõem sem ter instrumento na mão. Eu comecei a fazer uma música na fila da loteria para pagar uma conta. Sim, eu preciso disso, verdade. Então, esse processo de criação deixa fluir, vai para cima, usa o silêncio como o Davi falou, como tua principal arma, porque no silêncio você vai sentir a necessidade de criação, e você vai estar para fora, que é sua, né? Não tem um método definido. É isso aí, gente. A gente quer que vocês cresçam como compositores, como instrumentistas, como intérpretes,
porque assim o mundo está salvo, né? É isso aí. Mas, fantástico, hein? Isso que é uma pergunta, viu, Bahia? Olha aí, ó. Isso que é uma pergunta. Parabéns. Eu queria só, você já está pedindo ali a palavra, mas eu queria só sobre o tema, tá bom? Antes, primeiro a produção está nos avisando aqui que daqui a pouco a gente precisa fechar esse momento. Mas, pô, muito rico, muito bacana. Então vamos encaminhar. Mas eu queria, a gente está falando de composição, né? Gente, olha isso aqui, ó. Todo o céu derreteu, azulou as mãos, estampou os vãos e caiu no fio do amor fugaz que se fez lilás, me furtou a paz. Cor de fim no jardim, foi o vento sim que me trouxe o azul que estampou os vãos e morreu no chão do amor sem paz, não há nada mais. Chorei sem águas para correr no teu mar, meus canteiros só choram no fim. Chorei, só há de se esperar tempo bom. Enfim, azul de novo em céu correndo nuvens, no meu jardim de nuvens. Céu azul de novo, novo azul em nuvens. Céu azul de novo em nuvens. Céu azul de novo, novo azul em nuvens, céu azul de novo. Queria que o autor dessa composição nos falasse como é que ele fez essa música. Tem que fazer isso. Obrigado. Deixa eu dar um abraço nele, que esse cara a gente conversa um tempão e não conhece tudo, né? Tinha que ser prazer, assim, né? Legal. Você fala assim. Que emoção. Foi bonito, inclusive. Super. Bota essa música na bunda. Bom dia a todo mundo aí, nem esperava. É uma honra poder estar aqui com vocês. Escuto muitos de vocês há muito tempo. Meu nome é Lenker, eu sou cantor e compositor. Essa música é uma parceria com Bruna Moraes. É uma cantora que eu conheci com 14 anos e ela é incrível, assim. Essa música... Você quer saber o processo dessa música? Foi o processo clássico de quem faz mais melodia do que letra, né? Aliás, essa música ela não era nem para ter letra. Eu fiz a melodia, mandei para a Bruna e ela no dia seguinte chegou com essa letra todinha, assim. Não é nenhum... Se você analisar a melodia, ela tem muita nota, né? Que a gente fala assim, melodia de muita nota. E ela chegou com essa música pronta e a gente começou a ir em festivais com ela, tocamos em alguns festivais, muito bacana. Quem não conhece a Bruna Moraes, eu recomendo muito, para mim, não é porque é minha parceira não, mas é uma das cantoras mais sinceras. Bruna Moraes. Com E. Pronto. Bruna Moraes com E. E essa música tem uma situação engraçada, porque eu sou muito fã do Ginga, né? Até tem um pouco essa melodia dele aí. Aquela época que você fica ouvindo muito, né? Uma coisa. Do Ginga. Ginga? Aí, assim, eu escutei o Ginga, sei lá, 10 anos da minha vida e nunca tinha visto o Ginga, né? Aí teve um show dele lá em São Paulo, a gente foi para um show dele com Arte Metal, que é um grupo muito bom também, acho que é um quinteto de metais. Aí a gente chegou nesse show, o Zé Luiz Maziotti, que foi meu professor na EMESP, chegou, né? Quem conhece ele sabe, ele tem aquele vozeirão grave. Ele gravou Futuro e Memória no disco 1. Sim. Zé Luiz. Aí o Zé Luiz chegou, não, vou te apresentar o Ginga, pode ficar tranquilo. Tá? Pô, quero conhecer o Ginga, Zé. Aí a gente chegou no final do show dele, ele chegou, apresentou o Ginga pra eu e a Bruna, né? E chegou, não, ó, compositores aqui de primeira e tal, o Ginga já daquele jeito não despojado, então vamos tocar. No final do show do cara que eu escutou a vida toda, sentei na frente dele, assim, no palco que ele tinha acabado de tocar, e tive que tocar pro cara tremendo na base, assim, né? Essa música aí, que se chama Chorei no Samba, e no final da música ele estava emocionado, todo mundo emocionado, foi tipo pra mim, falei, já posso morrer hoje, porque... Bem-vindo. E
só mesmo para passar a palavra, nossa, já aguardando um tempão. O Lenker falou dos festivais, a gente estava no Festival de Tatuí, lá em São Paulo, aqueles festivais de competição de canção, que acham que canção é cavalo de corrida, que você pode julgar uma canção que é melhor que a outra e tal, aquela coisa meio anacrônica, mas que por vários motivos quem é compositor acaba participando, né? São espaços também para músicas inéditas, músicas autorais. E a gente estava lá nesse festival de Tatuí, que é com orquestra, um festival que tem uma estrutura enorme, uma escola de música enorme. Eu e o Luciano Franco também participei com o Rogerinho lá, justamente com Futuro e Memória, né? A música que dá título aos 2 discos. E a gente no camarim, antes da final, né, do festival, assim, aquele nervosismo, aquela coisa, que sempre fica aquela tensão, né? E aí, uma menina de uns 15, 16 anos, sei lá, parecia ter, né, tipo, fumando, assim, feito uma caipora, xingando, falando palavrão, porra, meu, puta que eu, mas cara, fiquei primeiro de novo, ninguém gosta de ser o primeiro, né, nesse festival a subir, né, e tal, e a menina, porra, meu, mas eu de novo, eu sou a primeira, xingando, esculhambando tudo isso. Rapaz, e ali a gente assim, eu e o Luciano, né, que é o maestro da banda, não está aqui, vai estar nos shows, a gente se olhando, assim, puxando um papo com ela e tal, cada um ali tocando, um pouco aquecendo. Aí ela tocou, Ítalo, essa música, Chorei no Samba. Aí a gente teve a mesma reação do Kinga. Eu e o Luciano nos olhando assim, vamos para casa, né? Assim, depois dessa música, a gente... Aí ela, essa foi a que eu participei no ano passado, a gente, ufa! Foi que não é desse ano. Bom dia. Queria fazer uma pergunta, né? E vou direcionar ela, mas, enfim, pode também ficar aberto aí às outras que queiram falar, né? Pegando um pouquinho do gancho do colega ali, com relação à pergunta dele, eu queria direcionar aqui uma pergunta para o Davi e para o Edmar, né? Queria que você falasse um pouquinho, Davi, da diferença de compor música para jingle e uma música que você, enfim, que você queria gravar no seu disco e tal. Como é que é essa questão dessa composição direcionada, digamos assim, né? E queria, Edmar, que você falasse um pouquinho se o seu trabalho como artista visual influencia na sua música, né? Porque eu vejo muita coisa visual na sua música, assim, né? Você conta histórias, assim, e dá para perceber muita coisa nas suas músicas visuais, assim, né? De ambientes, de lugares e tal. Certo. Desculpa, eu estava olhando o teu nome. Márcio Matos. Márcio, obrigado, é um prazer. Eu falei no começo para vocês que... eu falei no começo para vocês que a minha vida, eu vivo literalmente de arte, então são duas paralelas de luz, que eu considero assim, né? A arte plástica e a música. Mas essa questão das imagens, ela está totalmente ligada. Às vezes, eu me pego cantando coisas que eu pintei, né? Cantarolando, até mesmo falar de cor, né? Falar de som. Eu tenho uma fase agora que eu estou trabalhando nas minhas artes, que chama-se tons e sons. Os tons vêm dos tons das cores, mas vêm dos tons dos acordes, né? Das melodias. E o som está em tudo, né? Até no silêncio, como se diz. Mas é muito legal essa sua observação. Eu vou falar aqui para você ver como tem as imagens dentro da música. Eu tenho uma música de parceria, que a letra também é minha, e a melodia é minha, mas assim, apesar de ser uma parceria, mas para vocês entenderem porque ela não é uma história, ela é uma colagem de imagens, de situações em que em algum momento alguém se identifica, que é uma música chamada Em Cima do Tempo, que ela fala assim: embora dentro do meu quarto eu possa ver o mundo através da tela do computador, mas nada vale se não for real, se não for astral, coisa de doido. De ser um santo ou ser medonho, um bicho solto, reto, torto, muito ou pouco, tanto faz. Mas eu vou criança no meu céu imaginário, passarinho no aquário, peixe voador. Agora diga, meu amor, do que se deve acreditar. Agora sonhe, por favor. Se a vida é breve, leve todo o amor e delete a dor. E se na hora de faltar palavras, não se desespere, acalma o teu coração, porque ninguém pode enfrentar o momento que se revela na imaginação. E tudo que eu posso dar é tudo que eu mereço ter, e eu me entrego cego à paixão e canto tudo isso,
em uníssono universal. Só um detalhe, qualquer coisa é só seguir lá de Gonçalves Oficial, a gente tem um canal, tem todos aqui, tem um bocado de coisa lá para vocês verem, tanto na pintura como na música. Muito linda, a canção que foi gravada pelo Flávio Venturini, né, agora? Sim. Grande Flávio Venturini. Vocês vão vendo esses nomes aí, por isso que é bom a época da canetinha e do papel, porque qualquer coisa que fosse sendo dita aqui, vocês iam anotando, depois para fazer esses apontamentos e pesquisar, como a gente tem que pesquisar também, né, a parceira do nosso querido. Mas assim, rapidamente, Márcio Matos, você é da Web Rádio? Não, né? Enfim, ele falou num ponto que é um trabalho que eu realizo como compositor, como produtor musical, como intérprete, que são os jingles, que são o quê? Músicas de propaganda, né? Músicas que vendem algum tipo de produto ou algum tipo de produto. O que eu tenho a dizer sobre jingle é o seguinte: primeiro, que eu amo fazer jingle, eu acho super divertido, desafiador, sabe? Eu acho muito legal fazer jingle. Eu considero o jingle um artesanato. É importante que eu diga isso, porque o sentimento que eu tenho é esse. Eu considero o jingle um artesanato. Eu sou muito, vamos dizer assim, obstinado em fazer canções com a minha cara, com a minha personalidade, como eu falei agora há pouco com a pergunta do amigo ali, né? Mas o jingle é exatamente o contrário. Você tem que buscar matrizes que são matrizes já reconhecidas, você tem que pegar modelos, shapes de canções, tipos de canções. E eu digo também uma coisa, para fazer jingle eu tenho uns 3 ou 4 personagens. É aquele personagem mais nordestino, mais, né? Chegou a hora de manhã, ou então, doce salgadinho agora vai cair também. Você pode passar na Balu, é de dar água na boca, só de olhar você vai se deliciar. A Balu da sua festa com aquele bom gosto. Às vezes precisa que seja o Davi Duarte mesmo cantando com a minha voz. Então, cara, jingle para mim é uma colagem, artesanato, eu acho mal barato fazer. E tem o jingle publicitário de produtos e tem o jingle de campanha política que a gente faz. E nesse ponto eu devo dizer que, independente de para quem a gente faz o jingle, porque muitas vezes essas encomendas elas nos chegam via produtores musicais, via estúdio, o trabalho que eu faço é qualificar a atmosfera dos produtos, das pessoas que estão envolvidas, e é muito bacana ver que uma marca que não existia passa a existir depois de uma canção que você faz, de um jingle. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Agora, é um trabalho bem diferente da composição. O jingle você tem que ir buscar o que já existe para colocar ali dentro. Já a composição não é fugir, são 30 segundos geralmente, né? E já no meu caso particular, na composição, o grande desafio é fugir do que já existe, usando o que já existe com detalhes de personalidade ali e tal. Mas é isso, jingle para mim é artesanato de boa, né? Como tem artesanato de altíssima qualidade, ou nem tanto, mas é artesanato. E a composição eu considero propriamente como arte. Davi, eu estava querendo lembrar aqui essa questão. Eu passei 2 anos da minha vida compondo jingles. E eu gostava de fazer, muito. Mas eu dei uma parada, assim, parei, porque tudo que eu estava fazendo era 30 segundos. 30 segundos? Tinha introdução, primeira e segunda parte. 30 segundos. 30 segundos. Só complementar o que o Davi falou, que essa questão do jingle sempre foi um exercício muito salutar, né? Houve uma época que a gente gravava jingle demais. E tem uns jingles emblemáticos. Essa da que eu cantei com ele, que ele fez para Balu, é muito lindo. Eu estava comentando aqui com a Tereza, tem um jingle que eu fiz há muitos anos, que quem canta é o Davi. Que a construção era Paroma. Que a construção, quando eu fiz, o cara disse, olha, tem essa questão do jingle assim, você tem que falar isso, que é porque o cliente quer. No entanto, quando você tem aquela sua veia de personalidade, ele diz assim, olha, Edmar, dá uma ajuda aí, faz um jingle com uma loja chamada Paroma.
mas tem que ter assim, ó, parole iluminando sua vida. Aí eu entro assim, ó. Quando acende a luz da nossa casa, quando a luz clareia nosso lar, nossa vida ganha mais cores, os amigos, os amores, qualquer canto, qualquer lugar, tudo brilha em cada olhar. Paroma, iluminando sua vida. Até então nem era nada de paroma. Aí o cara disse, isso é uma música popular brasileira que tu tá fazendo. Até quando você fala paroma, aí que a coisa chega. Isso é que é bacana, você não ficar preso ao ciclo só naquela veia do produto. Você pode falar coisas lindas e o produto no final. Falando sobre isso que ele está dizendo, sobre essa peça particularmente, o interessante também dessa questão do jingle é que, na verdade... Bem, eu ia dizendo o seguinte, o jingle é bacana porque você escuta a sua música na rádio. E o que é legal também, viu, Edmar, que essa semana passada, eu saindo do mar, passando pela barraca de praia, estava tocando o jingle da Paroma, que foi feito há mais de 10 anos. Então isso é muito bacana também. Ouvi. Enfim, grande Abdorá. Chegue junto. Esse negócio de grande me carrura. Tem um envolvente. Deve ser assim, né? Porque a gente já passou dessa fase, já estamos aqui há muito tempo. Bom, pessoal, aconteceu um contratempo aí, a gente confundiu os horários, e aí por isso que eu cheguei a essa hora. Mas eu quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui falando com vocês e ladeado de gente de alta qualidade, né? Tanto assim no nível de ser humano, como no nível artístico. Então, estou aqui e peço desculpa mais uma vez pelo atraso. O importante é que chegou. Mas o importante é que vamos dar prosseguimento agora. Vai estar com a gente quando? É hoje ou amanhã? Hoje. Hoje, né? Hoje, daqui a pouco, 7 da noite. Muito show. Pronto, 7 da noite lá na Vila da Música. Não vai errar horário mesmo, Não vai errar horário mesmo. Não, mas vamos. Quem é que está falando depois? Não, você chegou, a gente estava encerrando um assunto aqui. Dos jingles. Sim. O professor Weber pediu para fazer uma canção para a gente fechar esse momento. Você quer tocar uma e o Rogerinho pode depois encerrar? Não. Pode ser? Já chega trabalhando aqui. Microfone de novo. Aqui é assim. Você vai fazer a puxa. Você está sendo segura aqui para eu tapar minha água, segura o microfone. Só um instante, eu vou pegar o microfone aqui para você. passa aí o áudio, né? Tá valendo? Tá valendo, total. Esse microfone no pé. Acho que ele tá. Engrandece a cidade, o campo, o espaço é o brilho incomensurável de qualquer lugar. Jorramento do seu riso, grandura dos olhos, perfuma as águas por onde nada. E faz coro com canto de quem não tem ranço, faz gozo no rancho de quem quer amar, é amor. Seu padrinho no tempo já faz tanto tempo que dá todo o tempo de andar pelo tempo do campo floral. Encandece a cidade, o campo, o espaço é o brilho incomensurável de qualquer lugar. Jorramento do seu riso, grandura dos olhos, perfuma as águas por onde nada. E faz coro com canto de quem não tem ranço, faz todo no rancho de quem quer amar, é amor. Seu padrinho no tempo já faz tanto tempo que dá todo o tempo de andar pelo tempo do campo fora. Eu te dou de presente o aroma da flor, o dormido da bela frescura da chuva pra você levar. Você leva. E antecipo as coisas que ainda não tenho, mas que um dia me entrego pra você velar. Gira amor, gira só a fragrância, o riso, o zumbi da abelha, a brandura em torno de você.
Tudo é Deus, tudo é seu, tudo é meu, tudo chega no olho e penetra no fundo de quem quer amar. De quem quer amar. Tudo é Deus, tudo é seu, tudo é meu, tudo chega no olho e penetra no fundo de quem quer amar. Só reforçar o convite, então, hoje, 7 da noite, na Vila da Música também. Entrada franca, Rogério Franco, Luciano Franco. Convidem os amigos. Amanhã, lá no Teatro do Sesc Juazeiro, ao lado da Praça da Matriz. E sexta-feira, quem não conseguiu ir para os dois, tem a derradeira oportunidade lá em Nova Olinda. A gente se vê, viu? Amanhã tem bate-papo também, 9 da manhã, no Crato Tênis Clube, tá bom? Bora lá! Montado no cavalo fera, vivi tantos vezes de terra, de terras tropico-americanas, 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 e no meio de tudo, no Catarina, concreto, ferro, sul, certo, por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo, pulsando no segundo letal, no Planalto Central, onde se divide o bem e o mal. Vou achar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Montado num cavalo fera, vivi campos vezes em terra, em terras tropico-americanas, 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 e no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, sul, cego, por dentro desse velho, desse velho, desse velho mundo, pulsando num segundo letal, no Planalto Central, onde se divide o bem e o mal. Vou achar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser direto, caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo fatal. Obrigado, Rogério Franco, Davi Duarte, Abidoral de Macaru, Roger Rogério, Calé Alencar, Gilmar Nunes, Edmar Gonçalves, Tereza Raquel, Futuro e Memória. Sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Obrigado a todos vocês. Que honra.